Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a situação do imperador Alexandre de Moraes. A coisa não anda muito boa para o imperador. Nós temos notícias aí vindo de fora, né? Infelizmente nós não temos aqui no Brasil alguém que poderia conter os ímpetos ditatoriais de Alexandre de Moraes. Isso caberia aí ao nosso Senado, mas nós vemos aí que o Senado ele realmente não faz nada, né? Tanto foi assim com o Pacheco, que ficou ali do lado dos tiranos, e agora também nós não temos nenhuma esperança com o Alcolumbre. Sabíamos que não tinha outra alternativa, né, porque já estava decidida a eleição do Alcolumbre, mas nós sabemos também que o Alcolumbre não vai mover uma palha contra a tirania do Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos falar sobre isso aqui neste vídeo, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso. Depois de inscrito, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aí o seu like e também de fazer os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, mostrando esta notícia aqui. Certamente você se lembra deste episódio aqui. Lá na CNN dizia o seguinte, ó, Moraes bloqueia 18 milhões de reais do X e Starlink, na verdade, bloqueou 18 milhões do Starlink, tá? Starlink. Transfere dinheiro para a União e libera contas. Aqui, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, ele havia multado o X, ele bloqueou o X não tinha representante aqui no Brasil na época, e aí, o que aconteceu? Para pagar a multa, ele bloqueou 18 milhões de reais da Starlink, que é outra empresa que não tem nada a ver com o X, mas tem como um dos proprietários também o Elon Musk. E o Alexandre de Moraes, eu já falei algumas vezes aqui, ele não age com inteligência emocional. Ele age com o fígado, ele age com ódio. Este sim tem ódio no coração. Eles vivem falando aí, ai, discurso de ódio da extrema-direita. O Alexandre de Moraes é o ódio em pessoa. Este cara não tem coração. Vocês viram aí que nós tivemos entre os presos aí alguns que já morreram, o mais conhecido aí é o Clezão, que morreu lá nas mãos do Alexandre de Moraes, com problema de saúde, já tinha até pedido até da PGR para liberar o cara. O Alexandre de Moraes não liberou. Temos agora mais recente, o jornalista Rodrigo Constantino, que está exilado lá nos Estados Unidos, já conseguiu a cidadania americana, é um cidadão americano hoje, e ele tem aqui no Brasil, quando ele trabalhava na Jovem Pan, o Alexandre de Moraes bloqueou 6 meses de salário do Rodrigo Constantino. Ele, através dos seus advogados, peticionou ao Alexandre de Moraes que liberasse esse dinheiro para que ajudasse ele no tratamento do câncer, que ele está passando por essa luta lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não liberou. Então, este cara, ele não tem um pingo de humanidade, ele age apenas com ódio. Quando ele odeia alguém, ele não mede as consequências. Nós temos o caso lá do Alan dos Santos, outro jornalista, Alan dos Santos, que o Alexandre de Moraes tentou destruir a vida do cara. Ficou aí separado da família por mais de 3 anos, até que conseguisse levar a mulher e o filho para lá, e agora está refazendo a sua vida nos Estados Unidos. Recentemente agora, a Interpol retirou o nome dele, né, daquela lista vermelha lá da Interpol, que o Alexandre de Moraes tinha pedido para colocar o nome dele lá para ser extraditado. Eles avaliaram a situação do Alan dos Santos, retiraram o nome dele já da lista da Interpol, e ele não vai ser extraditado. O Alan dos Santos hoje é um cidadão que está vivendo legalmente nos Estados Unidos, inclusive trabalha lá. E o Alexandre de Moraes, ele também tem um outro que ele odeia pra caramba, que é o Daniel Silveira, que ele destruiu a vida dele e da família. Daniel Silveira foi destruído pelo Alexandre de Moraes e até hoje está aí sofrendo. E não se sabe quando que vai terminar o sofrimento do Daniel Silveira. Mas o ápice de todo o ódio do Alexandre de Moraes se chama Jair Messias Bolsonaro. A sanha dele por prender o Bolsonaro, acho que ele não dorme pensando no dia que ele vai prender o Bolsonaro. Então, ele não mede consequências, ele está arrumando briga com pessoas muito grandes, e são pessoas que vão fazer com que ele se ferre. O Alexandre de Moraes vai se ferrar. Eu sempre falei para vocês aqui que o Alexandre de Moraes um dia ele ia pagar pelos crimes que ele está cometendo. Foram vários e vários crimes cometidos por Alexandre de Moraes.
E ele ainda continua cometendo. Não tem como ele voltar atrás mais, né? Ele já chegou numa situação de não retorno. Não tem como retornar mais. E aí eu vou mostrar para vocês agora essa postagem aqui, eu achei bastante interessante, do George Huxley. O Jorge ele fala o seguinte: ó, Alexandre de Moraes, o xerife supremo do Brasil, já foi acusado de censura, perseguição política e abuso de poder. Agora surge a pergunta: ele pode ser atingido pela lei Magnitsky? E seus subordinados escapam? Vamos aos fatos. O que é a lei Magnitsky? Na verdade, o Olavo de Carvalho, vou mostrar para vocês aqui, ó. O Olavo de Carvalho já falava dessa lei lá no dia 26 de agosto de 2020, há quase 5 anos atrás. O Olavo de Carvalho já falava sobre a lei Magnitsky. E ele falava assim: a lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios, ou seja, de comunistas ladrões. Era a única esperança de um Brasil livre dos comunistas ladrões, dizia o Olavo de Carvalho lá em 2020. E essa lei é uma lei americana que pode sim alcançar pessoas de outros países, autoridades de outros países, que não estejam observando as leis, que não estejam observando inclusive as leis americanas e as leis de direitos humanos. E aí nós temos então aqui esse rapaz aqui, o Jorge, né? E ele pergunta aqui: e os subordinados do Alexandre de Moraes escapam? Vamos aos fatos. E aí ele vai narrando aqui, ó. Ele fala assim, ó: a Lei Magnitsky Global foi criada para punir indivíduos envolvidos em violações graves de direitos humanos e corrupção. Ela permite sanções contra juízes, políticos, policiais, promotores e até funcionários subalternos que ajudaram a cometer abusos. E tem precedentes. A lei Magnitsky já pegou juízes e promotores russos que condenaram opositores do regime de Putin, chefes de segurança chineses envolvidos na repressão aos uigures, militares e policiais venezuelanos e nicaragüenses que aplicaram ordens arbitrárias. Em todos esses casos, não só os mandantes foram punidos, mas também aqueles que, aspas, apenas cumpriam ordens. Vocês viram alguém apenas cumprindo ordens do Alexandre de Moraes por aqui? Tem vários, né? Delegados, agentes policiais. Tem o Fábio Schor, né? O delegado que o Eduardo Bolsonaro chamou de cachorrinho, de cadelinha do Alexandre de Moraes, e ele processou o Eduardo Bolsonaro por conta disso. Então, se Moraes for atingido, quem carimbou e assinou as ordens também pode entrar na lista. Isso inclui funcionários do judiciário, ministros que não se opuseram, ou seja, aqueles que ficaram ali se omitindo, porque tem muitos ministros ali que se omitem, ficam caladinhos, não falam nada, vê os outros cometendo abusos, uns apoiam, como é o caso nós vimos lá do Barroso, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Zanin, isso aí todo mundo, isso aí todos apoiam, Carmen Lúcia, isso aí todos apoiam a tirania. Mas nós temos os dois lá que foram nomeados pelo Bolsonaro que não dão um pio, eles se omitem. Esse também pode entrar, viu? Delegados, policiais e até empresas de tecnologia que aplicaram censura. Afinal, a desculpa do só estou seguindo ordens já caiu por terra há tempos. Moraes já perseguiu jornalistas, políticos, empresários e até cidadãos comuns que ousaram criticá-lo. Bloqueou contas, censurou posts e até mandou prender gente sem condenação. A pergunta agora é: isso se encaixa na lei Magnitsky? Se seguir os padrões internacionais, sim. Decisões autoritárias, abusivas e anticonstitucionais são alvos clássicos das sanções. E a história mostra que quando um regime cai, os fiéis escudeiros caem juntos. Então, o Alexandre de Moraes cair, e ele vai cair, resta saber quando, os seus cupinchas, os seus ajudantes, seus auxiliares vão cair também. Vocês se lembram dos juízes auxiliares lá?
Aqueles que falavam lá que tinha que usar a criatividade para perseguir as pessoas, para perseguir a Revista Oeste, esses aí todos podem cair juntos. O Brasil não pode punir Moraes internamente, mas a comunidade internacional já está de olho. Na verdade, não é que o Brasil não pode punir Moraes internamente. O Senado não quer. Nós temos hoje no comando do Senado e nós não temos número de senadores, num número suficiente para fazer o impeachment do ministro do Supremo. Ainda não. Eu imagino, espero, tenho essa esperança de que em 2027 nós tenhamos este número suficiente para caçar essa corja que está lá. Será que ele e sua turma terão coragem de pisar nos Estados Unidos ou na Europa sabendo do risco de sanções? Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai mais para os Estados Unidos. Eu acho que ele não pisa mais lá. O tempo dirá, mas saiba, quem se ajoelha para tiranos nunca se levanta para a liberdade. Se Moraes achava que podia tudo, talvez esteja prestes a descobrir o contrário. Fiquemos atentos às cenas do próximo, quer dizer, do próximo capítulo, né? Deve ser. Então, nós temos que aguardar, sim, as cenas dos próximos capítulos. Mas eu estava olhando aqui nessa postagem do Olavo de Carvalho, eu achei interessante os comentários. Nos dá esperança a gente saber que as pessoas hoje se informam. E não pela grande mídia, se informam pela internet, pelas redes sociais. Pessoas se informam pelo X, pelo YouTube, assistindo aqui esse vídeo, por exemplo. As pessoas se informam, porque a grande mídia jamais vai falar sobre isso. A grande mídia não vai falar, até porque a grande mídia é contra punir o Alexandre de Moraes, né? Eles estão aí batendo palma para a tirania do Alexandre de Moraes. Então nós vemos os comentários aqui na postagem do Olavo de Carvalho, lá de 2020, nós vemos hoje o pessoal comentando. Ó. Por quê? Porque as pessoas estão se informando sobre a Lei Magnitsky. E o cara fala aqui, ó, a Lei Magnitsky-Global de 2016, no âmbito da NDAA de 2017, autoriza o governo dos Estados Unidos a sancionar os funcionários de governos estrangeiros em todo o mundo que sejam infratores dos direitos humanos, congelar os seus bens e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. É o que disse lá o George, né? Caralho, o velho não errou nada na vida. Lendo isso em 2025 e sorrindo mais uma vez por constatar, Olavo tem razão. Até hoje ele continua tendo razão. É por isso que ele é tão odiado pelo pessoal da extrema esquerda, né? Olavo de Carvalho era um dos caras mais odiados e a morte dele foi comemorada pelos extremistas da esquerda. Pode ter certeza disso. Vim de 2025 para dizer que possivelmente o senhor tinha acertado essa. O velho era um profeta, você faz muita falta, velho. Então, você vê todos os comentários ali elogiando ali o Olavo de Carvalho, que não está mais entre nós, mas lá em 2020 ele já estava sabendo que essa lei ela podia conter aí a sanha autoritária dos tiranetes brasileiros. Uma lei americana. Olavo de Carvalho era o cara. E aí, tem essa outra postagem aqui do Valdir, né? O Valdir Silva, ele diz o seguinte, ó, Lei Magnitsky Global, se bloquear os bens do Gilmar em Portugal, todos largam a mão de Moraes. Eu fico pensando, pessoal, o seguinte, vocês acham que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm um patrimônio compatível com os seus salários? Estou fazendo aqui uma divagação, não estou afirmando nada, até porque eu não tenho provas de nada, mas vocês acham mesmo que se fizer uma investigação profunda no patrimônio de ministro do Supremo Tribunal Federal, vocês acham que o patrimônio de todos eles vai ser compatível com o salário que eles ganham? Gilmar Mendes mesmo pode ser um deles. O próprio Alexandre de Moraes também deveria a gente verificar, né? Eu acho que alguém deveria verificar o patrimônio destes ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Até porque nós vimos aí dias atrás, o Dias Toffoli, ele anulou as multas lá da JBS, da JIF, que é um braço ali da JBS, no valor de 10 bilhões de reais. Detalhe, a esposa do Dias Toffoli é advogada, eu não sei se da JBS ou da Odebrecht, que foi uma outra empresa que ele anulou multas também. E a multa da Odebrecht, acho que, se não me engano, foi 8 bilhões e meio de reais. Será mesmo que
o Dias Toffoli fez isso por ideologia. Seguindo a lei não foi. Seguindo a lei não foi, até porque eles estão cagando e andando para a lei. Faz tempo já que o Supremo está cagando e andando para a lei. Se eles estivessem observando a lei, essas pessoas aí do 8 de janeiro e até o próprio Bolsonaro não estariam sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Começa por aí. E eu até acho o seguinte, já falei esses dias aqui, a defesa de Jair Bolsonaro não deveria aceitar defendê-lo no Supremo Tribunal Federal. Devia levar isso para as cortes internacionais, devia levar para a imprensa internacional, já que a imprensa daqui está aplaudindo essa tirania. Porque é um absurdo. Qualquer estudante do primeiro dia que chega na universidade de Direito, ele vai ficar sabendo que uma pessoa comum que não tem foro por prerrogativa de função não pode ser julgado pelo Supremo. E o pior, eles querem julgar ainda na primeira turma, que é a turma lá do Alexandre de Moraes. Zanin, Dino, Carmen Lúcia e Fux, para ser 5-0 contra Bolsonaro, e eles sabem disso, os votos já estão públicos aí. Todos eles odeiam Bolsonaro, todos eles deveriam ser suspeitos, inclusive, de julgar Bolsonaro. Mas eu não sei qual que é a estratégia da defesa do Bolsonaro, se eles vão continuar, porque vai dar... Se eles continuarem... Eu vi a defesa do Bolsonaro peticionando para que o julgamento fosse feito no plenário. Os 11 ministros votassem. Tá fácil para o Moraes ali, para o Barroso, que é o presidente do STF ali, falar, não, vamos colocar então no plenário. Vai ser no mínimo 9-2, vai dar na mesma. A única diferença é que vai dar áreas de legalidade, vai dizer, não, a defesa pediu e nós atendemos. Nós atendemos, mas ele já foi condenado e tchau e benção, e cadeia. Simples assim. Simples assim. O Mário Naufal, ele fez uma postagem aqui também, dizendo o seguinte, eu vou até pegar a tradução aqui do Google, que diz o seguinte, o juiz Moraes acabou de tirar seu dinheiro dos Estados Unidos, ele faz uma pergunta, né? Faz uma pergunta aqui. E ele diz o seguinte, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria retirado todos os seus bens dos Estados Unidos. Com processos judiciais aumentando devido à sua repressão às plataformas de tecnologia e decisões pró-censura, Moraes agora enfrenta 2 batalhas judiciais nos Estados Unidos, onde ele pode ser forçado a comparecer pessoalmente. Ele não vai, né? Certeza que ele não vai. Se ele se recusar, corre o risco de ser julgado à revelia. Sua repentina retirada financeira levanta questões. Ele está tentando proteger sua riqueza antes de um grande confronto com o sistema jurídico dos Estados Unidos? E essa fonte aqui, interessante que essa fonte aqui, ó, ele colocou o Ancapso. O Peter lá do Ancapso, aquele barbudo, ele falou que tem uma fonte dele no BTG Pactual que disse para ele que o Alexandre de Moraes estava trazendo o dinheiro que ele tem no BTG Pactual lá nos Estados Unidos, trazendo aqui para o Brasil. Então o Alexandre de Moraes já está sentindo o bafo na nuca. Ele está sentindo. Ele sabe que a coisa vai pegar para ele. Ele sabe. Né? Eu até imaginava que ia demorar um certo tempo para o Alexandre de Moraes começar a sentir o drama. Mas parece que a coisa vem acelerando e parece que vai ser mais rápido do que todos nós imaginávamos. Inclusive o Alexandre de Moraes. Ele não acreditava que isso ia dar em nada. Ele pensou que ele era o Supremo no mundo inteiro, né? Mas não é, não. Ele está descobrindo agora que ele não manda no mundo inteiro. Ele não manda no mundo inteiro. E a imprensa, né, que é um lixo, a imprensa brasileira é um lixo, né? Fica batendo palma para esses tiranos aí aqui na Folha de São Paulo. Musk volta a atacar Moraes e cogita sanções a ministro do STF. Não é cogita, não. Eles já estão processando o Moraes. Já estão processando. Essa notícia aqui é de hoje. Mas eles têm que usar o verbo atacar. Se você criticar o Alexandre de Moraes, ou se você recorrer das ações tirânicas dele, porque esse é um tirano, ele não está nem aí para a lei mais, aí você está atacando o Alexandre de Moraes. Não sei como é que não chamou o Musk aqui de bolsonarista, né? E aí você vê aquilo que eu estava falando para vocês, né? Da suspeição. Cara, Barroso vai manter Dino e Zanin em julgamento contra Jair Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro pediu para que o Barroso
desse então como suspeito, né? Declarasse como suspeitos aí o Dino e o Zanin, lá na primeira turma. Porque o Flávio Dino e o Zanin era advogado do Lula até esses dias. O Flávio Dino era ministro do Lula, amigo do Lula, era ministro até esses dias também, ministro da Justiça. Agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Como assim que eles não vão se declarar? Eles deveriam se declarar suspeitos. Eles deveriam se dizer, não, eu vou me declarar suspeito, não vou julgar, porque o Zanin podia falar, eu fui advogado do Lula até dias atrás, não vou entrar nessa daí de julgar o Bolsonaro, que é inimigo do Lula. O Dino a mesma coisa também, deveria se declarar suspeito. Eu fui policial mais de 25 anos e participei de muitas audiências. E todas as vezes que ia participar de uma audiência, o juiz perguntava se eu era inimigo da parte ali, ou do cara que tinha sido preso ali por mim, ou pelos colegas ali. Você é inimigo dele? Não. Você é amigo? Você é parente? Por que ele fazia essas perguntas? Porque eu poderia ser declarado um suspeito para testemunhar em desfavor daquela pessoa. Se eu dissesse que era, por exemplo, inimigo pessoal dele, eu não poderia ser testemunha contra ele. E aí, você tem aí essa turma toda, inimigos declarados de Bolsonaro, falam dele todos os dias. Esse dia eu vi um vídeo aí do Dino, Flávio Dino, chamando ele de demônio, falando que ela era a encarnação do demônio aqui na Terra. Você acha que o Flávio Dino tem alguma chance de dar um voto favorável ao Bolsonaro? É declarado que ele vai votar contra. O Cristiano Zanin é a mesma coisa. Esse outro aqui, o Gilmar Mendes é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Em entrevista ao Estadão, o decano do STF diz que relatório da Polícia Federal aponta forte coordenação e proximidade de execução. Proximidade de execução não é execução, né? E cita que cogitação e preparação são puníveis nesses crimes. Aonde que está na lei isso? Aonde que está na lei que cogitação e preparação são puníveis? Aonde? Será que o Gilmar Mendes consegue mostrar na lei onde que consta isso? Mas ele fala que é e acabou. Ele fala que é punível e acabou. E não importa a lei. Não importa a lei para essa turma. Eles estão, é o que eu falei, eles estão cagando e andando para a lei. Estão cagando e andando para a lei. E aí você vê essa imprensa nojenta aqui, ó. Folha de São Paulo, próxima dos Bolsonaros, neta de ministro de Hitler perde eleição na Alemanha. Eles não quiseram dar notícia aqui para falar que esta mulher aqui perdeu a eleição na Alemanha. Eles quiseram dar a entender aqui que Bolsonaro é próximo de alguém que era próximo de Hitler. A mulher é neta de um cara que foi ministro do Hitler. Ou seja, então, se você tem que pegar aqueles caras que foram ministros do Hitler, você tem que pegar toda a descendência dos filhos, neto, bisneto dele, matar todo mundo. É o cúmulo do absurdo. O crime ele não traspassa a pessoa para os filhos, para os descendentes, pelo amor de Deus. Mas a imprensa faz questão de mostrar que o Bolsonaro colocou a foto do Bolsonaro com a mulher ali. Essa foto aqui deve ser bem antiga, porque o Bolsonaro não pode nem sair do país mais. E nem sei se recebeu ela aqui. Possivelmente se recebeu faz tempo já. Então, você vê como é que essa imprensa é podre. Essa imprensa é podre, né? Olha aqui, ó, a outra aqui, ó. Essa aqui tem que dar um desconto, porque essa aqui é da extrema esquerda, Brasil 247. Maduro diz que Milei é uma vergonha para a América Latina e o Caribe. O Maduro falou isso. E o Brasil 247 coloca isso aí como uma notícia normal, né? Como o Maduro é um cara que tem a maior credibilidade na América Latina e no Caribe e pode falar mal do Milei. Quem que é o Maduro, se não um ditador que roubou as eleições na cara dura dias atrás aí? E que o Lula apoia ele. E aí o cara se acha no direito de falar que o Milei é uma vergonha. Não é ele que é uma vergonha. E para a gente terminar aqui, pessoal, vou trazer essa notícia aqui para vocês, ó. Ex-ministro Silvio Almeida presta depoimento à PF após denúncias de assédio sexual. Faz um certo tempo já, né, que ele foi acusado pela ministra lá, a Aniele Franco, que ele estava abusando dela, né? Assediando ela. E agora que ele foi ouvido pela Polícia Federal. Você acha que se fosse alguém da direita não já estava na cadeia?
Você acha que vai dar alguma coisa pro Silvio Almeida? Não vai dar nada. Não vai dar nada, porque ele é da turma do amor. Então ele pode assediar, pode estuprar, pode fazer o que quiser, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixe seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.